Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, deste mês de março, o mês da mulher, traz uma participação bela, recatada e do lar. Camila Prado, uma participação feminina para falar de mulher para mulher sobre o padrão de beleza da mulher cristã. Camila participa na IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, liderada pelo pastor Luiz Saião. Ela é nutricionista e especialista em nutrição clínica. E neste sábado, Camila completa mais um ano. E o Responde Aí comemora juntamente com Camila e sua família essa data tão importante. Que Deus continue abençoando sua vida, Camila, e que essa beleza exterior que Deus te deu seja um reflexo do que é o teu interior, esse transbordar do Espírito Santo. E o Responde Aí de hoje não dispensa a audiência masculina, né? Os homens também podem aprender muito nesse Responde Aí e está orientando suas esposas, sua esposa, sua namorada, sua irmã, se for o caso. Não é isso, Camila? O Responde Aí é para todos e você tem a oportunidade de dar as suas palavras iniciais. Olá, que prazer estar aqui. É com muita alegria que eu participo hoje. Com certeza vai ser um tempo precioso de bate-papo, de troca, né? Que seja edificante para nós e para quem vai assistir a gente, participar com a gente. Amém, Camila, amém. Então vamos para a primeira questão. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, dos versos 1 ao 5, diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada um a seu marido. O apóstolo Pedro, ele falando às mulheres, ele disse que a beleza fundamental da mulher não deve ser no exterior, nos enfeites de cabelo, joias, roupas, mas a beleza que a mulher ela deve priorizar é no interior, numa postura dócil e serena, diz o apóstolo Pedro. Fala pra gente, Camila, desse cuidado que a mulher deve ter com o que é prioridade, ainda que a palavra de Deus neste texto não proíba que a mulher capriche no seu visual, mas não deixar que a aparência exterior seja prioridade em detrimento da beleza interior, que é o mais importante. Com certeza. Eu lembro assim de uma frase que meu marido sempre usa, né? Ele é professor e ele sempre fala para os alunos dele, que ele dá aula para adolescentes, né? Então tem muitas aquelas crises, eu me sinto feio, né? E sempre vem conversar com ele e ele fala assim, não existe ninguém feio, né? Existem pessoas judiadas, né? Então assim, a beleza, né? Deus nos fez lindos, todos são lindos, homens, mulheres, mas a vida, né? Ela pode judiar a gente e essa beleza que vai ser ressaltada, vai transparecer, né, no exterior, ela realmente primeiro vem de dentro, né? Vem de dentro da pessoa. Então, às vezes, não é possível por conta da vida da pessoa, uma vida de tristeza, uma vida de dor, né? De opressão, né? Às vezes a pessoa também não se gosta, tem a questão emocional, tudo isso, né? Vai deixando a pessoa judiada, né? Como diz meu marido. Mas a gente, como mulher, né, nós valorizamos muito essa questão e por isso que a palavra já nos dá essa orientação, para que a gente não se perca nisso, porque realmente o essencial não está naquilo que a gente vê, né, mas naquilo que a gente não vê. E a gente vai ver aquilo que está dentro de nós e que vai sair, é de dentro para fora, né? É algo que
a gente realmente tem que priorizar? O que a gente consome, né? O que a gente come, não só de alimentação, eu digo assim, né? Não daquilo que a gente se alimenta somente por alimentos, né? Mas o consumo mesmo daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, que a gente deixa entrar dentro da gente. E a palavra de Deus, em primeiro lugar, é o que vai trazer essa beleza, né? A alegria, como diz a palavra, né? Em Provérbios 15:13, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida, né? E essa alegria, nós como cristãs sabemos que é em Deus, né? Quanto mais de Deus a gente tem, mais o brilho do Senhor está em nós. É um brilho, né? É um brilho que realmente sai, né, de dentro da gente quando a gente tem esses encontros com Deus, quando a gente está buscando a Deus, né, se alimentando da palavra de Deus. E a prioridade tem que ser o Senhor, né? Não aquilo que a gente se veste, usa, mas o toque especial, né? Quando o interior está realmente sendo trabalhado, sendo alimentado de forma correta, né? Vem o toque especial, né? Que é a nossa higiene adequada, que é o acessório adequado, a vestimenta, né? Que a gente realmente se olhar no espelho, a gente ter esse cuidado, né? Com a aparência, né? Não sendo fundamental e o principal, mas importante também na nossa vida, né? Esse texto de Provérbios que você cita é bem interessante, né? Que fala que um coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, pela tristeza, amargura, isso reflete no nosso semblante, né? Então, assim, nós precisamos buscar essa alegria concedida por Deus, que é uma alegria incircunstancial, né, Camila? É uma alegria que não depende das circunstâncias favoráveis para nós termos, né? E essa alegria concedida por Deus, ela faz com que a tristeza ela não se aposse de nós, né? E tendo essa alegria, lógico que nós como seres humanos vai ter situações em que a gente vai se abater, agora não se entregar a essa tristeza, a essa amargura, porque com certeza esses sentimentos eles vão transparecer no nosso rosto, na nossa feição, né? E o nosso exterior, ele realmente reflete o nosso interior. Então é necessário buscar essa alegria que Deus nos concede e estar sempre exalando, mostrando para as pessoas, né, dessa alegria. Sabendo que, como o seu marido diz que não existe ninguém feio, só existe pessoas judiadas, né? E tem aquela questão também, assim, às vezes a pessoa, ela não tem aquela beleza exuberante, mas é um sorriso, um olhar, é o cabelo, é o jeito, é a forma de tratar, e tudo isso faz parte da beleza, não é isso? Com certeza, com certeza. Cada um é único, né? Eu acho que Deus, assim, fez as pessoas de uma forma tão, tão especial, tão única. E a beleza, ela toca as pessoas de forma diferente, né? A beleza, ela é importante. Deus, eu vejo, assim, Deus belo e tantas coisas belas que Deus fez. A natureza, né? Tudo, a gente se encanta, né? Com o pôr do sol, né? Com o nascer do sol. É a beleza, né? A beleza de Deus. E o ser humano é essa beleza, né? É um olhar realmente, é um sorriso, é uma palavra encorajadora que traz mesmo uma beleza na nossa vida, né? E o apóstolo, a gente, né? E no texto que nós lemos, o apóstolo ele deixa claro, né? Que essa beleza ela deve estar tem que ser priorizada no interior, no espírito dócil e tranquilo, né? Exatamente, e isso vem de dentro, né? Sim, vem de dentro. Não tem como você colocar um espírito dócil numa presilha, num colar. Sim. Não tem como você, né? Você ter isso externamente, né? Sim. Então, realmente, eu gosto muito da palavra equilíbrio, porque assim, a gente, às vezes, os extremos, eles puxam a gente, né? Então, eu vou, então, priorizar o meu interior. Então, eu vou
só alimentar o interior, minha beleza interior e tal. E, não tem problema, não preciso me preocupar com o que eu visto, não preciso me preocupar, lavar o cabelo, né, questão da higiene, o cuidar do cabelo, uma maquiagem, nós mulheres, né, que com a idade, né, vou fazer 40, você citou meu aniversário, fazer 40, já tem toda uma mudança, né, na mulher, que eu já percebo, assim, que a maquiagem, ela é importante na nossa vida. Mas, né, a gente não tem como, assim, você falar, não, ou é um ou é outro, né? Os extremos, eles são perigosos. Então, o equilíbrio, né, você buscar tanto, né, a prioridade, em primeiro lugar, o Senhor, né, e se alimentar, né, nele, e ter essa alegria no coração, que só em Jesus a gente tem, e também ter esse cuidado, né? Não permitir o desleixo, né? Não cair no desleixo, porque senão a gente realmente vai cair em outro ponto da palavra de Deus que diz que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Isso inclui, né? Inclui exatamente isso. E aí a gente pode ser linda, sim, e cheia de Deus. Sim. E na primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, né? A parte A fala da forma que as mulheres elas devem se vestir na ocasião do culto. E isso vale para outras ocasiões públicas. O texto diz assim: quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. A gente vai trabalhar esse pequeno trecho, que é o que nos interessa na ocasião, porém sem ferir o contexto que ele está inserido. E nós não vamos abrangê-lo totalmente, é esse pequeno trecho apenas. Vamos lá. O trecho em questão apresenta um padrão de vestimenta da mulher cristã. Fala que tem que ser com um traje modesto, e é interessante o termo modesto no texto, que vem do grego cosmio, né? Lembra cosmético, né? Os cosméticos que você falou anteriormente. Então, fala de um traje modesto. E isso é relativo a ser algo próprio, adequado, na medida em que é atraente, equilibrado. Fala também de um traje com decência, com implicação de respeito, pudor. Fala de um traje com discrição, ou seja, de forma sensata e com bom senso. Camila, fala pra gente da importância da mulher cristã buscar esse padrão de modéstia, decência e discrição, ao invés de aderir à proposta do mundo de sensualidade, roupas e maquiagens sedutoras e provocantes, ou o extremo do desleixo, que nós também já falamos. Sim. Assunto de vestimenta, de roupa, de moda, é um assunto que eu amo, né? Gosto muito, a maioria das mulheres gosta. Já até eu tive a oportunidade de tirar umas fotos, né, para uma marca cristã de roupa, e aí foi bem legal, sabe? Foi uma experiência que eu tive, uma marca de uma amiga, e ela me chamou como amiga, né? E aí eu fui e nossa, eu adorei, porque é um assunto que eu gosto de moda. Mas assim, eu vejo a questão do bom senso, assim, uma questão que a gente sente muita falta, assim, a falta de bom senso hoje é geral, né? Então, a gente realmente sai na rua, né? A gente percebe, no pouco que a gente observa, às vezes a gente nem quer observar, mas assim, nos chama muita atenção da falta de bom senso das pessoas, né? Tanto homens como mulheres. Mas principalmente as mulheres, eu digo, porque chama muito a atenção. Porque as mulheres são belas, né? Elas são lindas. E assim, eu vejo a referência das mulheres, uma referência muito de celebridade, sabe? As celebridades hoje em dia são as referências das mulheres. Tanto as mulheres cristãs como as não cristãs. Então, o que se vê na TV, o que se vê na mídia, né? É o que dita moda. E a população em geral quer usar aquilo que elas estão vendo ali, né? Num desfile, ou numa novela, ou numa série, né? Hoje em dia a gente tem
né, os filmes, as séries. Então, elas que ditam. Só que o contexto de um artista, né, de uma celebridade, é totalmente diferente do contexto de uma pessoa comum, né? Então, o que ela faz, os lugares que ela frequenta, o corpo, né, o tipo de corpo, é totalmente diferente de uma pessoa comum, que um trabalhador, uma trabalhadora, uma dona de casa, né? E os lugares que a gente frequenta, uma igreja, um supermercado, né, um shopping. Então, falta muito bom senso, porque eu tenho esse costume, é um costume meu, de me olhar no espelho, né, de ter essa olhada mais criteriosa, fazer algumas perguntas para mim, né, antes de eu sair, olhar se está tudo ok, né, se eu não vou estar chamando a atenção indevida, né, se está de acordo com o meu tipo de corpo, né, porque nem sempre o que é bonito e fica legal para uma mulher, para uma pessoa, vai ficar em outra, porque cada uma tem um tipo de corpo, né, cada uma tem uma personalidade, tem um jeito de ser, então a gente precisa se sentir segura, né, com aquela roupa, se sentir confortável, né, se sentir bonita. Então, são várias questões que eu acho super importante uma mulher pensar, né? Não só abrir o guarda-roupa, pegar aquela roupa assim, ou então avaliar a motivação, né? Eu vou usar essa roupa por quê? Né? Eu vou para que lugar? Qual lugar que eu vou? Tem que ser uma vestimenta adequada para aquele tipo de ocasião. Né? Então, assim, é calor, é frio, né? A gente tem que pensar em tudo isso para se vestir adequadamente. Se eu estou numa praia, né, ou se eu estou num lugar, né, que é mais formal, né, eu vou trabalhar, o ambiente de trabalho, um ambiente mais descontraído num parque, né, então tudo isso precisa ser avaliado. E outra coisa que eu tenho costume é de falar com Deus, falar com o Espírito Santo, né, se aquilo está agradando ele, se aquela roupa é adequada, até quando eu vou comprar roupa. E eu costumo, até quando eu vou comprar roupa, eu converso com Deus, com o Espírito Santo, para saber se aquela roupa é para mim, porque às vezes a gente tem, né, vontade de comprar determinadas roupas, né, acessórios, sei lá, a gente vê às vezes alguém usando, né, acha bonito na pessoa e quer também usar, e às vezes aquilo não é pra gente, né, não é adequado, não vai ficar legal, né, então eu acho muito importante ter esse costume, sabe? Se perguntar e se questionar e avaliar a motivação, né? Sondar o coração, né? Naquilo que a gente está desejando usar e está querendo realmente comprar, enfim. E eu vejo essa falta de referência, né, de mulheres que se vestem bem, né, que se vestem para que a gente possa olhar e falar, nossa, poxa vida, sim, que legal, se veste bem, né, e tá decente, tá bonita, tá harmonioso, né, para ela, pro corpo dela, pro tipo de pessoa que ela é, pro tipo de ocasião que ela está, e essas referências realmente nos faltam, sim, né, sim. E eu desejo, assim, ser uma referência em casa, porque eu sei que a minha filha, eu tenho uma menina de 8 anos que adora também, né, como toda menina, a moda e gosta de inventar, né, e gosta de acessórios, já está se interessando por maquiagem, então eu sei que ela está olhando para mim. E ela vê, assiste, né, algum programa, alguma coisa, e sempre chama atenção, né, e aí ela, ai, mamãe, é tão bonito, E outro dia ela me perguntou, até foi esses dias, acho que foi antes de ontem, ela me perguntou sobre a roupa, né? Ela falou assim, mamãe, por que aqui as mulheres usam, né, assim, aparecendo, né? E aí decotes acentuados. Eu expliquei para ela, falei assim, filha, né, tem mulheres que usam, né, e elas gostam de usar, mas a mamãe, né, não gosta, para a mamãe não fica bem, eu não acho legal, né, e eu não gostaria que você usasse também, falei de uma forma, né, que ela entendesse que a gente precisa se proteger, sim, que a gente precisa se guardar, que, né, tem partes do corpo da mulher que não devem ser vistas, né, não devem ser expostas, como ela vai começar a observar que tem muita, né, parte do corpo de mulheres exposta.
e que isso pra gente não é adequado. Para uma mulher cristã, para uma moça cristã, para uma mulher cristã, né, Camila? Não é adequado, e a gente tem a nossa referência, a gente tem a palavra de Deus que nos orienta, né, como nos vestir, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter essa referência da palavra, né? E mulheres que estão seguindo essa referência para que possam ser vistas, né? Então, a gente lê a palavra, tem o Espírito Santo que nos orienta, né, que está dentro de nós, e que a gente possa ver, né, mulheres que estão dando o exemplo, né, tanto em igrejas quanto em shopping, em padaria, em supermercado, porque nós temos que estar assim espalhadas, né, por aí, trazendo essa nova referência, né? Você falou algumas coisas que me chamou a atenção. Você falou de bom senso. Quando a gente fala de bom senso, a gente fala dessa capacidade de tomar decisões de maneira sensata e, mais uma vez, equilibrada. E falta realmente esse bom senso. A gente, hoje, é muito comum essa falta de bom senso nas vestes, principalmente, né, das mulheres. Como você disse anteriormente, assim, a gente vê o que a gente não gostaria de ver, né? E nós não podemos... Outra coisa que você também falou que me chamou a atenção é que nós não podemos ter como referenciais as celebridades da mídia, né? Buscando essas pessoas que não têm compromisso com Deus, buscando nessas pessoas referenciais de corpo, de forma de se vestir. Elas não são nossos referenciais. Como você bem falou, nosso referencial é a palavra de Deus. É a forma que a palavra de Deus nos ensina, né? Uma forma modesta, decente, discreta de se vestir. E nós precisamos ser, como você bem falou, esses referenciais para as nossas filhas, para aqueles que estão em nossa volta, para as mulheres da igreja mesmo, né, Camila? Eu tenho uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele já falou em alguma reflexão e eu guardei aquilo. Ele falou o seguinte: nossas vestes revelam mais do nosso interior do que vestem o nosso exterior. As nossas vestes desnudam mais de nossa alma do que cobrem o nosso corpo. Então, assim, a nossa forma de vestir, ela expressa o que está dentro da gente, mais do que cobre o nosso corpo, né, Camila? Então, assim, eu gostei muito dessa frase, porque tem gente que diz o seguinte: eu já ouvi algumas pessoas falarem, o que Deus só se importa com o coração, com o interior. Deus não está preocupado com o nosso exterior. Não, Deus se importa também, porque o nosso exterior está refletindo o nosso interior. Então, se nós somos mulheres com um padrão cristão, né, nós devemos agir, se vestir de forma modesta, de forma decente, de forma sensata, sim. Porque o nosso exterior vai refletir o que está dentro da gente, não é isso, Camila? Sim, com certeza. Com certeza. Até essa minha amiga que tem essa grife, né, que é cristã, e ela desenha as roupas, tudo, ela faz mesmo pensando, né, em ter essa opção, né, de ter uma marca, uma confecção que possa dar essa opção às mulheres, porque muitas vezes a gente procura, né, roupas e não acha, né, da maneira que fique bonita, que fique elegante, mas que, né, cubra de maneira adequada o nosso corpo, né? Isso. Que fique legal. E ela fala exatamente isso, ela fala muito dessa questão do que a gente veste, mostra quem a gente é, né? E que isso é importante, realmente, muito interessante essa frase, que realmente revela, é revelador. Conversar com o Espírito Santo também é muito bom, né? E também conversar com o espelho, né, Camila? Como você também falou. Ver o que se adequa ao nosso biotipo, ao nosso corpo, ao nosso cristianismo. Analisar tudo isso, não é isso? Sim.
E em Provérbios 31, dos versos 10 ao 31, nós vemos uma mulher que é um ideal. Ela é exemplar, bondosa, ativa, determinada, trabalhadora, caridosa, precavida, também é caprichosa. No versículo 22 fala que ela se vestia com linho fino e púrpura. Essa mulher também era forte, responsável, sábia no falar e goza de bom testemunho, olha só, no lar, dentro de casa, né? A beleza física dessa mulher, ela não é mencionada. A ênfase está no caráter, no seu interior, que é atraente. A mulher apresentada em Provérbios 31, ela é um ideal. E ideal é algo que possui suprema perfeição. Fala pra gente, Camila, desse desafio de ter como alvo essa mulher de Provérbios 31. Olha, quando eu lia Provérbios 31, assim, com uma visão assim perfeccionista, né? Assim como aquele ideal que eu preciso ser como essa mulher, porque realmente é uma referência, né, para nós mulheres. Provérbios 31 mostra mesmo a mulher que a gente quer ser, né? Essa mulher é demais, fala uau, né? Como pode ser assim, né? E aí você lê aquela lista de coisas que ela faz, que ela é, e aí eu ficava assim até cansada, sabe? Assim, meu Deus, é muita coisa, eu não consigo, né? Eu não sou capaz. Mas eu entendi, né? Com o tempo eu fui entendendo que não é exatamente isso, né? Não é uma lista, né? A mulher gosta de uma lista, né? Não é uma lista que a gente tem que, né? Ir lá e dar ali o visto. Não, são possibilidades. A mulher é cheia das possibilidades. É uma referência para a gente olhar e hoje, né, com quase 40 anos, eu acho que com a maturidade que vai chegando, a gente vai percebendo que a vida da mulher, ela é feita de fases, né? Nós que tivemos filhos, né? Então, assim, são fases mesmo. Então, desde novinha, né, eu já lia esse texto, mas aí eu fui percebendo que os períodos da minha vida foram mudando e eu consegui enxergar a mulher de Provérbios 31 de forma diferente, né? E aí eu fui colocando aquilo na minha vida. Não, essa fase eu consigo fazer mais ou menos o que está aqui, né? Eu sempre falo assim, nossa, ela fazia o bem ao marido todos os dias de sua vida. Nossa, eu tenho isso dentro de mim. E naqueles dias que a gente não quer fazer, aquele dia que você, ai meu Deus, não, é uma referência, né? Não, é todos os dias, ela faz o bem todos os dias ao seu marido, à sua casa. É uma mulher completa. Eu acho que só Deus pode fazer isso na vida de uma mulher, né? Essa plenitude e essa satisfação nos deveres, em tudo aquilo, os papéis que a mulher tem, né? Porque assim, a cabeça da mulher é assim, né? É um emaranhado, né? A gente pensa em tudo ao mesmo tempo, a gente várias coisas ao mesmo tempo, né? Umas trabalham e cuidam da casa tudo ao mesmo tempo e tá tudo rodando. O homem já, né? Tem as caixinhas, né? Já é mais separadinho. O nosso não, é tudo ali embolado. E então, tem assim, fases da vida que a gente realmente precisa dar aquela parada sempre, acho que nas transições, né? Não, e agora? Qual que é o meu momento? Né? Para que eu possa ser essa mulher, né? Para que eu possa conduzir o meu lar dessa forma, para que eu possa cuidar dos meus filhos dessa maneira, né? É algo assim que eu almejo todos os dias, eu oro, sabe? Pedindo a Deus, porque realmente tudo conspira para tirar a gente desse lugar, né? É uma luta, né? A gente tem referências de mulheres totalmente diferentes dessa mulher, né? De Provérbios 31. O que a gente vê, a sociedade, ela te impõe uma referência que não condiz, né? Não condiz com as escrituras. Então é um nadar contra a maré, né? É você ir contra mesmo uma cultura, né? E bater o pé. Eu sempre falo que a gente tem que ter a persistência e a repetição. Assim, eu busco em Deus
estar fazendo aquilo que me traz equilíbrio, que me traz saúde, né, naquele momento, e não me comparar, sabe? A gente tem essa mania de se comparar com outras mulheres, né, com outras referências. Se a gente, antes eu me comparava com essa mulher, já me sentia mal, né? Porque a gente é assim, né? A gente se compara. Hoje eu penso diferente. Eu preciso ver o que faz bem para mim, para o momento que eu estou vivendo, para que eu tenha saúde, né? Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, e assim eu possa desempenhar os meus papéis para aquele momento de vida, para aquela fase da minha vida como mulher, né? Como uma mulher cristã, uma mulher que está no centro da vontade de Deus, né? Que é uma pergunta também que a gente sempre faz, mas que muitas vezes a gente já tem a resposta, né? Ai, qual é o centro da vontade de Deus? A gente tem a resposta e Deus vai conduzindo a nossa vida para o lugar que a gente tem que estar, né? Muitas vezes a gente não quer estar nesse lugar, né? Muitas vezes, como mulher, nós não queremos. E eu tenho aprendido muito a estar no lugar onde Deus deseja que eu esteja, com alegria, sabe? No dia que é mais difícil, no dia que os questionamentos, as dúvidas vêm, né? Tentando me tirar daquele lugar como mulher de Deus, né? Hoje, nessa fase que eu estou como mãe, como esposa, cuidando do meu lar, em tempo integral, muitas vezes eu vinha na minha mente, assim, de eu sair, de eu ir trabalhar fora, de eu ir realizar outras coisas, e eu sentia que não, que esse momento era o momento de eu cuidar dos meus filhos, de eu me dedicar mais ao meu lar, né? Isso é uma coisa minha, pessoal, foi algo que eu senti de Deus e um desejo do meu coração. E então eu estou realizando e buscando essa referência sempre nessa grande mulher aí que nos ensina, nos orienta, né? Nos dá essa luz de como nos comportar, né? Essa mulher de Provérbios 31, ela é, de fato, um ideal, né? Como a gente falou inicialmente, ideal é algo que possui suprema perfeição. E nós caminhamos no que é viável, naquilo que nós podemos realizar. E como você bem disse, assim, a vida, ela é fases. E a caminhada cristã, ela é processual, é um processo, né, Camila? E essas características, essas tantas características que essa mulher tem de ser exemplar, bondosa, ativa, determinada, trabalhadora, cuidadosa, caridosa, precavida, caprichosa, de ter um bom testemunho, ser responsável. A gente pode não ter todas essas características reunidas como essa mulher que é um ideal tem, mas vamos caminhar na possibilidade, né? Naquilo que é viável, naquilo que a gente pode fazer. E cada dia tentando, quem sabe, conquistar uma dessas características. E aí a gente de repente chega um pouquinho junto dessa mulher de Provérbios 31, não é isso? É verdade. É um caminhar mesmo, é um processo. Sim, sim. Eu lembro quando eu comecei a cozinhar, né? De cuidar do meu marido. Eu lembro que eu tinha minha referência, era a minha sogra. E ela cozinhava muito bem. E aí eu queria conquistar cada vez mais, né? O filho estava muito bem em casa, com uma mãe que cozinhava, né, maravilhosamente bem. Então eu tive que, né? E aí eu lembro que eu não tinha experiência, né? Não tinha. E foi um processo, né? Foi toda uma persistência ali. Não, eu vou aprender. E fui, né, aprendendo com ela e com outras mulheres, minha mãe, minha avó. E aí eu fui aprendendo e tal. E hoje eu vejo, né, tantos anos. Então é um caminhar, um exemplo, né? Que é o cozinhar, que é o cuidar dessa parte, da alimentação da minha casa. E aí eu vejo que hoje, né, eu já faço aquele negócio assim, já numa prática. Por quê? Porque foi, né, um aprendizado, né, dia a dia, e tenho aí anos, né, eu tenho 20 anos de casado, então é um caminhar longo, né,
Então, isso para tudo, né, na nossa vida. Sim. A gente vai praticando, né, vai repetindo e vai pegando o jeito. E na caminhada cristã é isso, é esse processo de aperfeiçoamento. Não é isso? E, Camila, em dias de culto ao corpo, nós contemplamos um comportamento narcisista de busca pelo corpo ultradefinido para exibir curvas e formas. Por outro lado, temos contemplado uma indústria alimentícia que parece trabalhar para um sistema que tem como objetivo formar um exército de obesos e, no mínimo, pessoas acima do peso, comprometendo assim a saúde dessas pessoas. Neste caso, nós precisamos levar em conta a questão genética, né? Mas, Camila, você como nutricionista e serva de Deus, fala pra gente como cuidar do corpo de forma que glorifique a Deus. A orientação bíblica, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ainda que o contexto desse texto seja com relação a questões cultuais, de idolatria, nós podemos pegar esse princípio e abranger, como o texto diz, qualquer coisa deve ser para a glória de Deus. Então diz pra gente, Camila, como cuidar do corpo de forma que glorifique a Deus e não da forma que o sistema propõe. É uma outra batalha, né, que a gente enfrenta todos os dias. Desde o início assim, da minha adolescência, eu já tinha assim, um interesse por uma boa alimentação, porque eu era muito vaidosa, né? Início de adolescência, né, a gente geralmente tem esses interesses. E aí foi bem junto aí que eu me converti, que eu conheci Jesus. Eu tinha 12 anos quando eu conheci Jesus, e foi bem nessa fase. E aí eu fui ouvindo a palavra e fui conhecendo, né, e fui vendo a questão da vaidade, e que a motivação foi se amoldando, né, aquilo que Deus estava me orientando. E aí eu cheguei, mas o desejo e a preocupação com o corpo, com a alimentação, eu já tinha isso, né? Era uma coisa minha. E aí eu escolhi a profissão, né? Nutrição, e eu queria ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, né? Essa geração fast food, né? A gente come muito errado, a gente tem que realmente lutar contra a indústria que meio que obriga mesmo a gente, né, a comer o que a gente não deveria. Mas eu entrei na faculdade e fui, né, estudar, e depois fiz especialização em nutrição clínica para atendimento mesmo, que o meu interesse era atender. Trabalhei durante um tempo, mas aí depois, com os filhos, né, eu acabei optando por não atuar mais, para me dedicar a minha casa. Mas aí, né, coitado do povo aqui de casa, porque aí eu tô atuando aqui dentro. E aí, assim, eu casei com um educador físico, né? Então, assim, o assunto saúde aqui em casa é constante. E aí as pessoas, quando chegaram os filhos, as pessoas, os amigos, né, os familiares, sempre tiravam sarrinho. Ai, coitado dos filhos desses dois, né? Vão ter que fazer ginástica, vão ter que comer direitinho. Aí vai na casa da avó, tem aquela orientação, não pode ficar dando doce para as crianças. Mas a gente tem essa preocupação mesmo aqui em casa, não só porque é a nossa profissão, né, mas por conta do que a gente entendeu da palavra de Deus também, né? A gente sabe que tudo que a gente faz, como diz a palavra, tem que ser para a glória de Deus. E uma coisa tão normal, né, tão comum, de sobrevivência, né, que é o se alimentar, que é o comer, o que a gente faz todos os dias, a gente precisa glorificar Deus nisso, né? No que nas escolhas que a gente faz. E era uma coisa que eu sempre, quando eu atendia, eu tinha essa coisa de falar: não, a gente precisa se cuidar, a gente precisa saber o que está colocando para dentro do nosso corpo. As escolhas que a gente faz são importantes, principalmente porque nós somos templo do Espírito Santo, né? Um dia a gente vai prestar conta do que a gente fez com o nosso corpo, e isso inclui, com certeza, a nossa saúde física, né? E tá já comprovado, né? A ciência já mostrou que não é só
a saúde física, tem a ver com a emocional também, né? Quando a gente se alimenta corretamente, isso também vai contribuir para as nossas emoções. Então, quer dizer, a gente está totalmente, tudo ali interage, né? O nosso corpo, ele está interagindo o tempo inteiro. Então, é tudo interligado. Então, a gente precisa mesmo ter essa preocupação. Mas tem aí, a gente fala de novo da questão do equilíbrio, né? A palavra, acho que hoje é o equilíbrio. Porque os extremos sempre vão puxar a gente. Então, a gente vive numa cultura que a gente tem também a questão do culto ao corpo, né? Então, meu marido que já trabalhou em academia, eu também já atendi em academia, a gente sente no ar, né? Aquela coisa de ter que estar com o corpo perfeito, eu já passei por essa fase também de cobrança, né? De querer estar com tudo ali no lugar. Hoje, com quase 40, eu já cheguei à conclusão que não é tão possível assim como eu imaginava antes, porque a gente precisa realmente ter muita dedicação. Aí entra na questão do extremo, do culto ao corpo, que não convém a nós mulheres cristãs, né? Esse corpo, né, a gente não tem que estar perfeito, né, e glória a Deus por isso, porque é libertador. A gente tem o nosso jeito, a gente tem as nossas formas, né? A questão é a saúde, né? Eu acho que isso tem que entrar no coração, na mente das pessoas, das mulheres. Você tem que cuidar da sua saúde. Não é para você, eu sempre falo, eu não sou modelo mesmo, eu não vou ter que expor, né, o meu corpo. Eu fico imaginando uma modelo que precisa expor o seu corpo o tempo inteiro perfeito, deve ser uma pressão psicológica tão grande, a pessoa fica presa naquilo, ela precisa ter tudo ali no lugar, não deve ser fácil, para quem não tem uma genética, né, que já tem mulheres que a genética, né, não precisa fazer nada, mas outras não, precisa estar, e é uma pressão muito grande da mídia, da sociedade, de que, não, esse é o padrão de corpo, tem que ser assim, então você tem que fazer muita ginástica, você tem que treinar musculação, você tem que fazer isso e aquilo outro, e a alimentação, eu como nutricionista, eu já ouvi muitas pessoas tão assim, de querer pesar a comida, de contar calorias, e eu sou contra isso, porque isso também traz um peso na vida da pessoa, a vida já é tão estressante, a gente ainda vai ter estresse para a alimentação. Então, assim, a reeducação alimentar tem que ser tranquila, tem que ser leve. Eu comecei a educação com os meus filhos, porque eram pequenos, e eles iam aprender a se alimentar, né? Então, é um trabalho que eu faço com eles aqui, até 2 anos não comeram doce, nunca experimentaram refrigerante. Então, é bem mais fácil. Agora, nós que já tivemos, né? Eu tive a infância que não tinha uma boa alimentação, assim. Então, a gente já tem os vícios, né? O paladar já fica pedindo doce, pedindo tranqueira. Então, é uma reeducação. Muito, né? Mais né? difícil. E aí, a maioria das pessoas precisa reeducar, porque a gente realmente tem uma alimentação ruim, a maioria. É mais difícil, mas é um dever nosso, com o nosso corpo, com a nossa saúde, sabe? Tem que ter um esforço. Sim. Eu acho que tem que ter, assim, uma disciplina, né? Não é para ficar pesando, contando caloria, ou comprando coisas que não tem no mercado. Eu falo para as pessoas, não, uma lista de ingredientes que você não vai encontrar facilmente, que você vai pagar muito caro. Não, né? Vamos ser mais simples, vai na feira. O que tem na feira? O que tem no mercado que é mais saudável? Né? Então, essas medidas que a gente toma na nossa vida faz muita diferença. São simples, né? E traz uma consciência do quanto que a gente vai prestar conta e glorificar a Deus com o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, tendo uma atividade física, que a gente já sabe que é importante. A gente tem muita informação hoje em dia, né? Na época que eu trabalhava, não tinha tanta informação assim, anos atrás. Hoje em dia, não. A gente abre internet, você tem ali tudo, né? Você tem muita informação. Então, a gente já sabe que a gente precisa se movimentar, né? Nosso corpo foi feito para o movimento saudável, né? E a gente precisa se alimentar bem, fazer boas escolhas.
Então, cuidado com o corpo, não por mera vaidade, né? Mas como fonte de saúde, através de uma boa alimentação, de exercícios físicos também, né, Camila? E esse cuidado principalmente, porque nós somos templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo faz morada em nós, então precisamos glorificar com ele ao nosso Deus. Não é isso? Com certeza. Camila, muito obrigada pelos esclarecimentos, por esse bate-papo agradável, gostoso, né? Descontraído, leve, simples e ao mesmo tempo profundo. Muito obrigada por sua atenção, pelo carinho que você me atendeu, pela aceitação desse convite. Louvo a Deus por ter tido essa oportunidade e privilégio de conhecer você, né? Ainda que à distância, mas de conhecer. E louvo a Deus por sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e te conduzindo e te aperfeiçoando, para que um dia você chegue lá pertinho dessa mulher de Provérbios 31, certo? Posso dizer que já vejo algumas dessas características na sua vida e que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. E você tem as considerações finais, oportunidade das considerações finais. Amém, eu agradeço de coração, viu? Foi um prazer te conhecer, adorei participar desse bate-papo, foi muito gostoso poder pensar sobre esse assunto, né? Conversar com você sobre esse assunto e eu amo falar de Deus, eu amo falar o que Ele tem feito na minha vida, né? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso e a gente precisa mesmo compartilhar aquilo que Ele tem feito em nós, né? Que a gente possa realmente ser assim, mulheres que brilhem mesmo a glória de Deus, a beleza de Deus, né? Continuando a buscar a palavra, se alimentando dele e podendo falar, usando a internet, usando as redes sociais para isso, né? Para que o mundo possa ver Deus em nós. Obrigada. Amém, Camila. Muito obrigada e feliz aniversário, que Deus te conceda muitos, 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 muitos anos de vida, todos eles na presença do Senhor. Amém? Obrigada. Beijo. Tchau, querida. Obrigada. Deus Eu que abençoe agradeço. muito. Amém.